da nossa palestra é consciência e conhecimento. Só conhecimento tem tanto por onde se pegue o que diremos da consciência, não é? O que teríamos a dizer numa perspectiva espiritual, espírita, sobre a consciência. Moderando já as expectativas, apenas afunilaremos para aquilo que é uma porção muito pequena da perspectiva que podemos ter útil à nossa doutrina a propósito da consciência e do conhecimento, uma relação que tem preocupado muitas disciplinas desde a filosofia antiga, porque a relação que se estabelece entre o conhecimento e a consciência, além de ser intrincada e complexa, tem uma grande importância na forma como nós nos entendemos a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia. Portanto, ambos os conceitos estão intimamente interligados naquilo que é a nossa experiência humana na busca do autoconhecimento e do conhecimento do mundo que nos rodeia. Nesta palestra, que já tive a oportunidade de fazer, lamento pelas pessoas que cá estão novamente, não serão muitas, há 2 semanas em Sandelgas, mas explorarei de forma muito breve os conceitos de conhecimento e consciência e iniciarei uma pequena incursão sobre as perspectivas filosóficas a respeito destes 2 conceitos. Encurtei um bocadinho esta parte, porque na última palestra senti que as pessoas estavam a adormecer com a minha deambulação filosófica, mas trago ainda assim alguns elementos que creio que serão úteis para nós refletirmos também nestes conceitos na nossa própria doutrina, porque todo o conhecimento, toda a sabedoria, todas as áreas de estudo, de conhecimento se interligam profundamente com a experiência maior, que é a experiência divina e a experiência do conhecimento maior. Então, ainda antes de perspectivarmos esta relação na perspectiva do espírita, procuraremos também como é que esta relação se tem desenhado na área da filosofia e do pensamento filosófico. Esta relação, este par conhecimento e consciência, tem acompanhado as preocupações humanas desde longa data e, como dizia, desde antes de Cristo já Sócrates refletia sobre a importância do conhecimento, mas não qualquer conhecimento, um tipo de conhecimento muito particular, a partir do qual se multiplica o conhecimento e a consciência, a partir do qual buscamos a verdade. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. É uma das expressões mais conhecidas do filósofo, e com esta expressão ele enfatiza a importância da autoconsciência e do autoconhecimento como condição para a obtenção do conhecimento verdadeiro. Ao reconhecer os próprios limites do nosso conhecimento e, portanto, ao reconhecermos a nossa ignorância, estaríamos então numa melhor posição para buscar a verdade. Então, com esta observação socrática, as pessoas são convidadas a olhar para dentro de si mesmas, para ter consciência daquilo que é o seu próprio estádio de conhecimento, que é ainda de ignorância, para, a partir desse reconhecimento, explotar a busca pela verdade. Porque quanto mais reconhecemos que ainda temos muito para saber, mais capacitados estamos para aderir a novas formas de conhecimento e a aproximação ao conhecimento divino também.
Mas o que é que nos diz o dicionário acerca destes dois conceitos? Para, a partir daqui, podemos já captar algumas das nuances a que distinguem os dois construtos. A consciência, no dicionário, é definida como uma percepção, e chama a atenção para o vocábulo percepção, imediata do sujeito, daquilo que se passa dentro e fora dele. Etimologicamente, respeito ao saber testemunhado ou concomitante, no sentido de que ele implica a compreensão compartilhada entre diferentes partes da nossa mente. E, portanto, remete para uma capacidade, não tanto para um resultado ou para uma ação, mas para um estado que nos permite integrar e apreender algo. Ora, o conhecimento é a ação de apreender, a ação de aprender. Remete mais para um conteúdo do que para um atributo ou para uma característica. Conteúdo no sentido de ação de quem busca apropriar-se, aproximar-se do objeto, que é aquilo que medeia o sujeito na relação com o exterior. Então, o conhecimento é a atividade por meio da qual o ser humano se apropria do mundo ao seu redor. Portanto, o conhecimento remete mais para uma componente de apropriação relativamente ao que está fora de nós, e a consciência remete essencialmente para os atributos que estão dentro de nós e que nos permitem apreender e capacitar-nos para absorver efetivamente os conteúdos que nos são disponibilizados a partir de diversas fontes. Agora vamos para a filosofia. Há diferentes correntes filosóficas que têm abordado a consciência de formas muito diversas, que são, na verdade, complementares, como todas as correntes acabam por ter pontos de contacto, mas que aqui nos interessam porque elas têm uma ressonância na nossa doutrina espírita, e a espiritualidade e a lei divina ressoa todas estas perspectivas de uma forma muito mais depurada. Numa visão muito fenomenológica, isto é, numa visão da filosofia que não se foca tanto na realidade objetiva, num objeto que é exterior, mas sobretudo na forma como nós entendemos a realidade, a consciência é a capacidade de estar ciente das nossas próprias percepções, pensamentos, emoções e sensações. Numa perspectiva socrática, a que já fizemos referência, a consciência remete para a capacidade de nós nos conhecermos a nós próprias e a nós próprios, o chamado autoconhecimento, a capacidade da pessoa se conhecer a si mesma e de refletir sobre as suas ações e crenças. Portanto, é uma capacidade, mais uma vez, um estado de ciência de nós próprios que nos permite apreender o mundo. E depois, numa perspectiva mais epistemológica, e aqui se aproxima, nesta perspectiva, o conhecimento, a consciência aproxima-se do conhecimento, é a nossa capacidade de obter cognição sobre o mundo externo ou sobre os próprios estados mentais, mas numa acessão mais exterior do que interior. E, portanto, inclui a consciência dos factos, dos conceitos e das crenças. Depois nós, em termos... também no nosso cotidiano, utilizamos muito a consciência como aquilo que nos distingue dos outros, a nossa identidade pessoal. Isto tem sido explorado por filósofos, nomeadamente o Locke, que é o mais famoso, que nos fala da consciência como desempenhando um papel na definição daquilo que nós somos numa perspectiva de continuidade identitária ao longo do tempo. E esta consciência é nutrida pela nossa experiência, pelas nossas experiências acumuladas. Portanto, nós somos aquilo que tem sido a nossa experiência numa perspectiva espiritual, não apenas no mundo em que nos encontramos, mas no mundo espiritual e ao longo das nossas existências materiais. E depois aquela dimensão que muito interessa
ao Espiritismo a dimensão moral e ética que nos traz já Kant na sua obra, que já nos trazia também a importância da consciência como um guia para a moralidade. E é esta a relação também, é nesta perspectiva que se situa a doutrina espírita como um guia para o nosso caminho no despertar da nossa consciência que está intrínseca em nós. O conhecimento também tem sido explorado por diversas correntes filosóficas. A empirista, e aqui está muito relacionado menos com a perspectiva e a percepção e a autorreflexão e o autoconhecimento e a percepção de si própria como uma forma de apreender o mundo, mas está muito mais ligada à intelectualidade, à substância do conteúdo daquilo que apreendemos. E numa perspectiva empírica, chamado empirismo, como tem caracterizado a ciência positivista e moderna, remete para a importância da experiência sensorial como fonte do conhecimento, isto é, para se assumir que um conhecimento, que algo existe, é necessário observar e experienciar empiricamente. Numa perspectiva análoga, mas mais numa dimensão racionalista, também convoca a razão, mas dispensa a experiência para a apreensão do mundo exterior, mas sim convoca o pensamento lógico e a dedução. Muito do nosso conhecimento não decorre da experimentação das coisas, mas da ideia de que se A é igual a B, nesta circunstância, noutra circunstância mais específica, também irá decorrer o mesmo efeito. Depois o ceticismo, que perpassa todas estas correntes no sentido em que as questiona, as relativiza, para nos dizer que, e temos muitos exemplos históricos de que assim é, o conhecimento não é absoluto e até aquelas acessões consideradas mais verdadeiras e mais inquestionáveis foram sendo desconstruídas ao longo do tempo. Durante quanto tempo se disse que era o Sol que girava à volta da Terra? Aí, com a teoria de Copérnico, se percebeu que não, que estaríamos num mundo heliocêntrico e não geocêntrico. E, portanto, esta perspectiva questiona a possibilidade de alcançar um conhecimento absoluto e sustentam que o conhecimento é sempre provisório e sujeito a dúvida. Ora, isto também é importante para a ciência espírita, porque muitos dos pressupostos que estão na obra espírita são escrutináveis do ponto de vista científico. E significa que, muito embora agora a ciência hegemónica os rejeite, temos sempre um caminho aberto para, através da tal experimentação, observação e da lógica e da dedução, de incorporar esses conhecimentos que a doutrina nos traz naquilo que é o conhecimento científico aceite no futuro. E, portanto, uma esperança também para a maleabilidade daquilo que a ciência vem construindo. E depois a perspectiva pragmática, também ela muito útil na perspectiva espiritual e na perspectiva do espiritismo, que é para que serve o conhecimento. Ela é conhecimento, e aqui também se aproxima a ideia de consciência, quando ele serve a algum propósito. Porque se um conhecimento não pode ser transformado em ação, então de que serve? Não é? E daí a importância de nós colocarmos o nosso conhecimento e aquilo que vamos adquirindo como conteúdo na nossa prática para que se torne consistente, coerente e útil na nossa jornada de evolução. Sobre a relação entre conhecimento e consciência.
É uma relação dialética, porque não há conhecimento sem consciência, mas também não há consciência, não há expansão da consciência sem que haja conhecimento. A consciência podemos interpretá-la como um atributo, mas também como uma lente a partir da qual percebemos, interpretamos e incorporamos o conhecimento. Ou seja, a lente, a consciência é um meio, é o canal que nos permite interpretar e incorporar o conhecimento. E por isso é que o mesmo conhecimento objetivo tem interpretações tão amplas e uma latitude tão grande com que as entendemos, dependendo dos atributos da nossa consciência. O conhecimento, se a consciência é a lente pela qual interpretamos e integramos o conhecimento também influencia e enriquece a consciência. E por isso a nossa doutrina se fomenta, instrui-te, conhece, aprende. Venham às segundas-feiras às nossas palestras doutrinárias, porque o conhecimento permite-nos exercitar e flexibilizar também a nossa consciência, ampliar a sua capacidade de apreensão. Então, sintetizando, e antes de passar para a ligação com o Espiritismo, o conhecimento pode ser entendido como o conteúdo da consciência, isto é a substância que está lá, mas a consciência é o molde que lhe dá corpo e que lhe dá sentido, o sentido real, o sentido intrínseco, o sentido da nossa alma, daquilo que nós somos. A consciência como capacidade de conhecer, porque é a consciência que nos permite perceber e estar conscientes, pensar e entender e estar ciente do mundo e de nós próprios. A reflexão e a autorreflexão que a consciência nos permite, nesta lógica filosófica socrática de que vos tinha falado, de que a importância das pessoas avaliarem a si próprias como um meio para, reconhecendo a sua ignorância, avançar e querer saber mais e fazer mais com o conhecimento e com o entendimento que é aprofundado. A busca pelo conhecimento, a consciência é um ponto de partida, lá está a consciência da nossa ignorância, a consciência de que ainda temos tanto em nós para desenvolver, que nos aguça, que nos espoleta a curiosidade e a motivação para aprender, para explorar e para adquirir conhecimento. Portanto, níveis mais elevados de consciência tendem a procurar mais, conhecer mais, aprender mais. E a transformação da consciência, no sentido em que, à medida que adquirimos novos conhecimentos, a nossa consciência expande-se e evolui. Portanto, é importante conhecer. Mas também sabemos que podemos ouvir muita coisa, inclusive no centro espírita, e que a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa lente ainda não nos permite interiorizar, compreender e aceitar, porventura, aquilo que é o conhecimento objetivo que aqui é projetado. Ora, é importante despertar essa consciência, mas é muito importante que apenas aceitemos aquilo que entendemos como lógico e racional. E se ainda não estamos, se não entendemos como lógico e como racional, se não conseguimos integrá-lo em nós e entendê-lo como racional, então procuremos outro caminho ou conheçamos mais para abrir a nossa consciência. Sobre a relação entre espiritismo, conhecimento e consciência. Depois de todo o estudo desta articulação entre espiritismo e a díade conhecimento e consciência, a melhor síntese que eu coloquei num coração sobre aquilo que é o espiritismo e como é que ele nos pode orientar no sentido de alinhar o conhecimento
com a prática. E daí, desse alinhamento, resulta a nossa consciência. O Espiritismo intervém no plano da consciência, ditando as normas de conduta que nos permitem alinhar cada vez mais o conhecimento que vamos adquirindo com a nossa prática, a nossa ação do dia-a-dia, para criar estados de efetiva consciência, que é aquilo que está em nós e que necessita de despertar. A relação entre conhecimento e espiritismo, ou a relação entre conhecimento, consciência e espiritismo, coloca-se a vários níveis. A nível do conhecimento, coloca-se como a nossa obra básica, essencialmente, em que os princípios estão, sobretudo, lá arrolados, isto é, o conhecimento, é o conteúdo. Todavia, o Espiritismo, através dessa obra e desse conhecimento, intervém também na nossa conduta, nesta articulação do conhecimento com a prática, porque é esse o sentido de utilidade que tem a nossa doutrina e que serve a nossa vida e serve o desígnio de seguir aquela que é a lei do progresso, a lei natural. O Espiritismo dá a este conhecimento, mesmo sendo um conhecimento que, à partida em livro, está desprovido da nossa consciência, mas que é um conhecimento que, por ser do Mestre Jesus, é um conhecimento envernizado, é um conhecimento com brilho, que mais facilmente tem condições para penetrar e para expandir a nossa consciência. E o nosso desejo de conhecer, que decorre da própria lei da evolução, que é uma lei natural, que é o nosso destino, que é ser seres perfeitos. A consciência e a relação da consciência com o conhecimento, mas sobretudo centrada na consciência, que é a dimensão mais subjetiva, mais interior, mais intrínseca da nossa capacidade de apreender o mundo e de fazer o nosso caminho de evolução, é tratada por Joana de Ângeles, como seria de imaginar, que muito tem trabalhado no nosso self, no conhecimento do self e dos mecanismos da nossa consciência, e que nos diz que a consciência é o resultado natural da evolução, é o ponto alto da condição humana, permitindo discernir o equilíbrio do desequilíbrio. Ou seja, a nossa consciência, voltando atrás, na sua perspectiva ética e moral, é o nosso guia que está em nós e que nos permite distinguir o que é o bem e o mal, distinguir todas as polaridades. A consciência está em nós, ela vai despertando. E quando estiver totalmente desperta, significa que nós chegamos ao nosso ponto alto da condição humana de espíritos evoluídos, porque já a consciência que está em nós e que nasceu em nós, mas que se encontra adormecida, despertou completamente no reconhecimento e na ação do bem e na sua distinção de todos os vícios. E encontramos a consciência em pessoas que têm muito conhecimento? Sempre? Não. O conhecimento, a consciência não é um processo intelectual. A consciência é um processo interior e espiritual que pode ser expandido pelo nosso conhecimento, mas que não o implica necessariamente. E tantos exemplos que não falta mais, exemplos disso, porque efetivamente a nossa civilização muito tem evoluído em conhecimento, mas os níveis de consciência, sobretudo nesta dimensão da ética e da moral e da distinção entre o bem e o mal, entre o vício e o que é certo e o dever, entre o nobre e o vulgar, todas estas distinções ainda não estão
integradas no nosso tecido social, muito embora o nosso conhecimento já esteja tão avançado. E, portanto, diz-nos Joana de Ângeles que encontramos a consciência em pessoas incultas intelectualmente e encontramos a ausência de consciência, pelo menos desperta, ostensiva, em pessoas portadoras de conhecimentos académicos, e estando eu no meio académico, não sei eu, outra coisa, não é? E eu também me incluo. Acho que todos nós ainda, o nosso conhecimento ainda não, a nossa consciência, infelizmente, ainda não acompanha todo o conhecimento que, com base na empiria, na observação e na racionalidade, nos tem, a que temos acedido. E, portanto, a consciência não é de natureza intelectual, atividade dos mecanismos cerebrais, mas é a força que impele, porque é nascida das experiências evolutivas e exterioriza-se em forma de ações. Portanto, aqui a ideia da importância da nossa consciência influenciar diretamente o nosso conhecimento. A consciência implica prática, consciência impele a ação. O conhecimento pode ser passivo, a consciência não. A consciência leva-nos a evoluir no sentido da moral, da justiça, por via da presença em nós das leis da criação cada vez mais forte. E lá está, Deus de facto criou-nos espíritos simples, inocentes, sem vícios e sem virtudes, mas com um livre arbítrio, segundo estamos aqui a retirar do texto da Revista Espírita, de 1867, e temos o livre arbítrio de regular as nossas ações segundo o instinto a que se chama consciência. Isto para dizer que esta distinção entre bem e mal, a lei divina está inscrita em nós, na nossa consciência, desde a nossa criação como seres, desde a nossa ascensão a seres humanos. Ela está lá. Ela necessita de despertar, é de nós termos consciência de que ela, de estarmos alerta para a sua existência. Mas essa centelha é uma centelha divina que está em nós, no nosso espírito simples, sem vícios e sem virtudes. O remorso é o estado de alma que atormenta e que exige a reparação àqueles que foram prejudicados pelas suas ações e que decorre de estados mais elevados de consciência, isto é, quanto mais remorsos sentimos o remorso na medida em que ativamos a nossa consciência. Porquê? Porque a nossa consciência traz em nós a distinção entre o bem e o mal. E se ela traz em nós essa distinção e a torna presente na nossa perspectiva de fazer e estar, então, quando cometemos e atentamos contra as leis divinas, esse peso surge em nós e só é retirado quando desenvolvemos o nosso júbilo de espírito que decorre da correção do mal que fizemos através das nossas boas ações e de correção. E quase terminando com o Livro dos Espíritos, uma das nossas obras básicas, e que nos sintetiza todas estas minhas últimas asserções e que sintetizam da seguinte forma: onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Ela está lá, mais latente ou menos latente, a lei de Jesus está em nós. Nós temos em nós, na nossa consciência, a distinção entre aquilo que é a luz para o caminho do bem e da evolução e aquilo que nos atrasa o caminho. E quando é que nós temos mais consciência da lei divina? É quando nos permitimos refletir, orar, meditar
Daí a importância da prece, da oração, da meditação, para encontrarmos a lei divina que está em nós. Tudo está em nós. A pessoa, ao meditar, ao refletir, a orar, entra em contacto com os níveis mais profundos de si, onde pode perceber a presença do Criador que fala através da nossa própria consciência. E aqui está a síntese de todo o conhecimento. Quando mergulhamos no mundo interior, mais aguçada se torna a nossa percepção sobre as leis que regem a vida e os seus mecanismos. Ora, como a lei de Deus se encontra escrita na nossa consciência e, portanto, numa centelha que está em nós, ouvi-la é a melhor solução para os problemas da nossa existência, porque ao ouvir a nossa consciência e tomarmos o caminho que dentro das duas polaridades, a positiva e a negativa, nos conduz ao bem, então atalhamos muito daquilo que é a nossa experiência necessária de sofrimento neste mundo que ainda é de provas e expiações. Então, despertar a consciência a partir da nossa existência simples e inocente é um processo inacabado e é por ele que aqui estamos também, não é? Esse despertar da centelha do conhecimento das leis divinas que estão em nós é algo que nos acompanha ao longo de várias encarnações, de vários estágios neste mundo carnal, mas também sabemos que ela se treina mediante o quê? Mediante a prática, mediante o exercício dos valores morais, relativamente às pessoas que estão próximas de nós, relativamente ao mundo que nos rodeia, e ao projetarmos essas ações, estamos a projetar também um bem que é para nós. Diz-nos Cândido Xavier, aliás, André Luís, psicografado por Cândido Xavier, que, incorporando a responsabilidade, a consciência desperta e, através da consciência desperta, os princípios da ação e reação funcionam, exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física como no mundo espiritual. Cada espírito está destinado à mais alta perfeição, junto do Cristo, lá está a lei do progresso, a lei natural. Só temos um destino, só temos uma fatalidade, que é a de sermos pessoas, seres perfeitos. Mas, para alcançar este objetivo, é necessário adquirir este conhecimento, mas colocá-lo em prática também, que só daqui resulta a consciência, que é a nossa ligação àquilo que está intrínseco em nós e que é a lei divina. Dado que ainda estamos neste mundo de provas e expiações e ainda temos muito para melhorar, este é um caminho que vamos fazendo juntos também, através destas palestras que nos ensinam a todos nós, aqueles que trabalham para as desenhar, mas também aquelas pessoas que têm a oportunidade de as ouvir, a sermos melhor e a sermos melhores e a despertarmos em nós a centelha divina que se encontra presente e que só procura fazer-se sentir nas nossas ações do dia a dia. Muito obrigada.